Olá, internautas. Aqui quem fala é Fabrício do site compranoexterior.com.br e hoje nós vamos falar um pouco sobre as regras aí de tributação em encomendas vindas do exterior, ok? Existe uma certa confusão aí de algumas pessoas de acharem que todas as encomendas abaixo de US$ 50 seriam isentas de tributação. E isso não é bem assim. Então hoje eu vou dar uma explicação bem rápida e básica para vocês, para sanar esse tipo de dúvida. Aqui essa imagem que vocês veem é do meu site, o Compra no Exterior. Aqui tem um resumo aí das regras de tributação. Então vamos falar de algumas delas aí. O primeiro ponto mais importante é que nem toda remessa de até US$ 50 vai ser isenta. Se você fizer, por exemplo, uma compra no Amazon por exemplo, de um controle remoto e ele custou US$ 20, e o Amazon envia para você, essa remessa ela não é isenta, porque ela está sendo enviada para uma pessoa jurídica para uma pessoa física. Então, o primeiro detalhe a ser observado é isso, que essa isenção de US$ 50 ela vale sim para envios de pessoa física para pessoa física e quando é marcado gift, ok? Então, se uma pessoa física envia para você, mas não marca lá na declaração lá que é um gift, a Receita pode te tributar, ok? Essa tributação, no caso, quando você recebe via Correios, ela é de 60% sobre os bens constantes da fatura comercial acrescido dos custos de transporte e do seguro. Ou seja, se você comprou lá um produto de US$ 40, só que o frete custou mais 40, e o frete mais o seguro custou mais 40, então na verdade o seu custo total aí é de 80, então você seria tributado sobre esses US$ 80 e não sobre os 40 do custo apenas da mercadoria. Então o frete, quando declarado, ele entra nessa conta. Ok, vamos lá. Algumas coisas interessantes também aqui, gente, que podem gerar uma boa economia para vocês. Vocês estão lá no Amazon e vem lá, por exemplo, um CD do Windows 10, Windows 7, qualquer Windows que seja, ou de um Office, ou de qualquer coisa que seja um software. Aí esse software custa, por exemplo, US$ 300. O software em si, ele é isento de imposto. O que pode ser cobrado imposto é o meio físico que ele vem gravado. Então, por exemplo, você comprou um software lá do Adobe ou qualquer outro que seja, se vier declarado o valor do software separado do valor da mídia, você só vai pagar imposto sobre o valor da mídia. Então esse é um detalhe muito interessante que às vezes as pessoas que usam softwares caros, que são comprados no exterior, devem saber. Você pode ter um software lá muito caro e se o vendedor enviar declarando o valor da mídia separado do valor do software, a Receita só vai te tributar no valor da mídia. Então, por exemplo, uma mídia custa $2, um CD, se vier num pendrive, sei lá, $10, enquanto o software custa 200, 300. Então é uma economia muito grande. Então, ficar atento nesse detalhe aí. Um outro detalhe interessante aí é que medicamentos também são isentos de livros, né, independente do valor de US$ 50. Então, se você quiser comprar lá 300, $400 de livro, esse valor não vai ser tributado, nem de remédios, ok? Um detalhe interessante é que, por exemplo, abaixo de US$ 50, mesmo que seja enviado por pessoa física, quando você usa envios de empresas como DHL, FedEx, TNT ou UPS ou equivalentes, que são as empresas de courier, você vai ser tributado. Então, envios abaixo de 50, quando são usadas essas empresas, eles são tributados. Mas aí a gente não deve confundir UPS com o SPS, que é o correio americano, ok? Então a gente tem que ficar com isso aí na cabeça. O envio
o SPS é um envio postal, então ele é diferente do envio de UPS, que é uma empresa de courier. Muita gente confunde essas duas empresas, elas são totalmente diferentes. Então o UPS é courier e o SPS é um envio postal. Aqui embaixo é só um complemento aí da questão dos livros, né? Além de livros, os jornais, periódicos, impressos em papel também não pagam, né, imposto, né? Então, por exemplo, se você quiser importar lá o New York Times ou uma National Geographic, uma revista importada, também não vai pagar imposto, ok? Aí a gente tem uma situação interessante aqui também, ó, que é o seguinte: até $500 a gente usa esse regime de tributação simplificada, ou seja, é tudo feito de forma muito simples. Você recebe lá a sua encomenda na agência do correio, paga o imposto, acabou. Só que quando passa de $500, aí você tem necessidade, caso você esteja usando um envio postal, de fazer uma DSI, a Declaração Simplificada de Importação. Aí a coisa fica um pouco mais burocrática, mas não é nada de outro mundo não. A gente aqui no nosso site aqui, a gente tem aqui, ó, uma explicação aqui sobre a DSI, como é feita. Vocês podem conferir depois. Não é nada de outro mundo não. Você vai ter uma taxa aí de... antigamente era $150, aliás, R$150 para o correio fazer esse desembaraço. Hoje está mais caro, se não aumentou, está 250. E é isso. Essa DSI ela pode ser feita para envios até $3.000. Uma coisa importante saber: pessoas físicas, elas também, mesmo estando importando abaixo de 50 ou em valores abaixo de 3.000, que seria o limite para pessoa física, ela não pode importar com habitualidade que configure comércio, nem um envio que configure comércio em si próprio. Ou seja, por exemplo, você comprou lá, decidiu comprar $50 de capinha de celular. Aí esses $50 vão gerar, por exemplo, 50 capinhas de celular. 50 capinhas de celular configura comércio. Ninguém vai precisar de 50 capinhas de celular do mesmo modelo. Vocês concordam, né? Então, o pessoal da Receita, quando recebe uma caixa dessa, com 50 capinhas idênticas de celular, ele pode falar que aquilo ali é um envio comercial e jogar você, mesmo estando abaixo dos $500, para uma situação de uso do importa fácil. Ele pode considerar que aquele envio ali tem uma conotação comercial. Então, mesmo estando abaixo dos 500, ele te manda para o importa fácil, porque você está comprando como se fosse um comerciante, ok? E isso vale também para tudo, né? Porque, por exemplo, você é uma pessoa física, aí você decide comprar, por exemplo, $2.000 de roupa. Aí você compra, digamos lá, 200 camisas de $10. Logicamente você não vai usar 200 camisas, então isso também configura comércio. Então a gente tem que ter atenção para a gente comprar sempre de uma forma que não configure comércio, sendo pessoa física. Se você é pessoa jurídica, não tem problema, você pode comprar a quantidade que você quiser. Acima de $3.000 você vai precisar de tirar o radar. Abaixo de $3.000, você, como pessoa jurídica, você pode comprar e fazer o desembaraço pelo importa fácil. Só que o importa fácil aí é um outro detalhe interessante que vocês têm que saber. Por exemplo, o importa fácil ele libera tudo que não precise de anuência de algum órgão do governo. Por exemplo, você decidiu comprar brinquedos na China. Aí você comprou lá $3.000 de brinquedo. Esse brinquedo precisa de por exemplo, de um selinho do Inmetro. Então você já não consegue importar o brinquedo usando o importa fácil, porque ele precisa de autorização, de uma documentação do Inmetro. Então aí tem que ser liberado usando o radar. E aí é outro processo. Aqui a gente está no processo mais simplificado. Eu não vou entrar muito nessa parte do radar não.
Então, por exemplo, se é um produto que precisa do Exército, da Anvisa, do Inmetro, do IBAMA, então esses produtos eles não podem ser liberados pelo Importa Fácil. Então, não tentem comprar brinquedos em grandes quantidades que caiam no Importa Fácil, porque vocês vão ter muita dificuldade, vai ter que tirar radar, vai ter que fazer um monte de coisa. Não vai ser uma importação simples, ok? Então, você como pessoa física foi comprar brinquedos, não ultrapasse os $500, porque se você ultrapassar os $500 você vai ter muita dificuldade. Tente ficar sempre abaixo desses $500. Vamos ver aqui o que é mais que é importante. Aqui a gente tem o site da Receita que dá um resumo disso aí que eu estou falando. Tributação do software aqui, ó, softwares pagam 60% sobre o meio físico, como eu tinha falado anteriormente, né? Somente se o valor do meio físico vier discriminado separadamente na nota fiscal, ok? Então é aquilo que eu falei. A pessoa declara lá o valor do software e o meio físico embaixo e vai pagar só sobre o meio físico. Posso dar $500, imposto para pagar no momento da retirada, propriedade. Deverá apresentar a declaração simplificada de importação, aquilo que eu havia falado, né? Passou de $500, você vai ter que fazer a DSI, lembrando que a DSI só pode ser feita para produtos que não tenham anuência de algum órgão do governo. Se precisar lá da Anvisa, do Inmetro, do Exército, do que quer que seja, vocês vão ter problema. Ok, gente? Então, voltando aqui aos $50, então, só para marcar esse ponto aí que era o mais importante aqui dessa videoaula de hoje. Você só vai ter isenção em compras de pessoa física para pessoa física, marcadas como gift e até $50. Qualquer coisa que não atenda essas três condições, você será tributado, ok? Então fique isso aí bem claro. Por exemplo, comprou no eBay, é um envio de uma pessoa jurídica para você, ou envio de uma pessoa física, que na verdade você está fazendo uma compra, mesmo sendo pessoa física, a Receita ela pode interpretar aquilo como, não, isso aqui na verdade é uma compra, então eu vou tributar isso aqui. Aí se você tem um envio, por exemplo, de um amigo você tem um amigo lá em Nova York, aí ele enviou para você, a Receita tributou, aí você tem que fazer o pedido de reexame para a Receita fazer uma nova avaliação daquilo. Aí você tem que mostrar para ela que aquilo ali realmente é um gift de um amigo seu, ou de um parente, ou de um conhecido, e que aquilo ali não é uma compra, ok? Então por hoje é isso aí. Eu deixo a dica aqui de nosso site aqui, o Compra no Exterior. Nós já estamos indo aí para 5 anos aí na net aí, ajudando o pessoal aí que gosta de importar aí a importar da melhor forma possível, com altas dicas aí, dicas de lojas, de cupons de desconto, de cashback, de tudo que vocês podem precisar aí para comprar no exterior da melhor forma possível. Vocês precisando aí de algum esclarecimento adicional, eu vou deixar os links aí embaixo aí do vídeo aí para vocês entrarem lá no meu site, fazerem comentários, perguntas, o que vocês precisarem, nós estamos lá. Geralmente a gente tenta responder em 24 horas, às vezes pode passar um pouquinho, mas todo mundo é respondido, ok? Então a dica está dada aí, as informações passadas. Curtam aí nosso canal, curtam nosso site, e obrigado e bom dia para vocês, ok?